No capítulo 26 de Provérbios, capítulo 23 de Provérbios, versículo 7. Muitas vezes a gente ouve tantas coisas, né, irmão? Durante as pregações do ano, tantas palavras, tantos testemunhos. E muitas vezes a gente não para refletir naquilo que ouvimos. Não sei se você sabe, mas todo o combustível que faz com que você se torne um vencedor está concentrado em 3 palavras: fé, atitude e perseverança. Sua fé falhou, é ruim. Você vai desistir fácil. Você joga fácil a cruz fora. Sem atitude, você pode até observar, pode até ter fé, mas a fé sem obra, o que a Bíblia diz que ela é? Vamos falar bem alto? Diga, a fé sem obras é morta. Sabe o que o apóstolo Tiago diz? Obrigado, irmão. Sabe o que o apóstolo Tiago diz? O corpo sem o espírito está morto. Tiago diz isso. O corpo sem o espírito está morto. E a fé sem obras é morta. Já parou para pensar nisso? A fé que eu estou falando não é a fé do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do pastor, dos obreiros, dos músicos. A fé que eu estou falando é aquela porção que Deus colocou nas tuas mãos. É aquela. Pastor, existe uma fé maior, outra fé menor? Existe. Existem níveis de fé. A fé é uma só, mas você adquire níveis de fé. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai tendo intimidade com Deus, você vai começando a agir como Deus manda, você vai se posicionando como Deus quer, e sabe o que acontece? O teu inimigo começa a fugir. Então é você. Deus só faz o que eu não posso fazer. Quem sabia disso? Deus só faz o que eu não posso fazer. Mas como eu imagino ser, eu sou. Você sabia que muitas vezes no picadeiro de um circo, há um palhaço de cara pintada, gargalhando, fazendo o povo rir, mas dentro dele, ele está infeliz. Ele chora. Ele se sente fracassado. E sabe o que acontece? Quando ele chega em casa, depressivo, vai para os calmantes, vai para os remédios e morre. Quem sabia disso? Tinha um senhor que ele fazia parte na televisão de um programa que era daquela escolinha, um baixinho lá. Esqueci o nome dele. Esse homem causava impacto na escolinha da televisão. Era um homem alegre, colocava o povo para rir, fazia o povo rir. Quando eu olhava para aquele homem, seu Eugênio, pastor, você está vendo a escolinha do professor Raimundo? Vai dizer que você também não vê? Vamos colocar a santidade falsa fora e vamos crer na verdade, é assim ou não? Aquele homem, eu não conhecia a vida daquele homem, só conhecia o homem da televisão. O homem alegre da televisão. O ano passado, o ano retrasado, a vida dele foi exposta para o povo, para os brasileiros, para o mundo. Ele morava numa casa que a chuva caía dentro do quarto. Numa casa tomada por ratos, cercada de matos, com umidade, com mofo. Aquele homem estava morrendo. Segundo ele saía da televisão, chegava em casa deprimido, depressivo. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Como o homem se imagina, ele é. A única diferença entre o picadeiro e a igreja é que na igreja você entra de cara triste, abatido, aflito, mas Deus renova as tuas forças e você volta para casa transformado como águia. Você não tem que alegrar ninguém não, você alegra você. Porque Deus te fortalece.
Sabe o que a Bíblia diz? Que a alegria do Senhor, você alegra Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, sabe o que é? Quem sabe? Nossa força. Que é isso, pastor? Como é que se explica isso? Imagina Deus triste, olhando para um povo que não crê, e um povo que não se estabelece, e um povo que não se posiciona. Ele se entristece. Mas quando ele vê você lutando, alguém diz, você não vai conseguir. Aí você diz, é verdade, eu não vou conseguir. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou chegar lá porque o Senhor vai me levar lá. Eu vou conquistar porque o meu Deus pagou um preço na cruz através de Jesus Cristo. Quem está entendendo aqui? Isso é sua força. Seu exercício de fé. Deus se alegra. E aí que se cumpre o versículo, a alegria do Senhor, a nossa força é. O que é que diz aí no versículo 23 de Provérbios, do capítulo 23, versículo 7 de Provérbios. Alguém pode ler em voz alta? Não está contigo. Como o homem imagina, assim ele é. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando o ano. Entenda que Deus está te cutucando. Deus está mostrando para você que ficou para trás o ano passado muita terra para ser cultivada. Oportunidades foram muitas que passaram por tua frente. E outra coisa, as oportunidades nunca mais voltam. Deus te dá outras oportunidades, mas aquelas que foram... Quem está entendendo? Mas graças a Deus, que Deus está sempre pronto para dar novas oportunidades. Quem nessa noite quer receber de Deus novas oportunidades? Levante bem alto a mão, diga, Senhor nosso Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E na certeza de que a tua palavra se cumprirá na minha vida, eu me posiciono agora e te peço em nome de Jesus, ajuda-me a exercitar a minha fé. Oh glória! Aquilo que Deus quer fazer por mim que eu não posso, Ele faz. Mas aquilo que Deus quer fazer para me abençoar, mas que eu posso, Ele manda eu fazer. Então entenda uma coisa, se eu já sei que a fé sem obra é morta, se eu já sei que como eu me imagino eu sou, eu vou ouvir muitas vozes do maligno dizendo para mim que tudo está perdido. Eu ouvi vozes dizendo assim, você não chega lá. Eu ouvi vozes dizendo que você não consegue. Mas eu vou ouvir uma voz dizendo assim, não temas, porque eu sou contigo. Que voz eu vou ouvir? A do meu Senhor e Salvador, que me capacita, ou daquele que tenta roubar e tirar a minha paz? A escolha é nossa. Então, nesta noite, ponha no teu coração. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não deixe o tempo passar. Deus te dá oportunidades e nunca diga, eu não sou capaz, eu não posso, porque Deus não gosta disso. Houve um homem chamado por Deus, chamado Jeremias. Deus disse, Jeremias, a casa de Israel está rebelde. Este povo precisa ouvir a minha voz. E naquela hora, Jeremias disse, eu não posso, Senhor, porque eu sou como uma criança, não sei falar. Isto é, eu sou menino, sem experiência. Deus disse, nunca diga que eu sou uma criança, porque antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu te escolhi e te consagrei. Você está aqui hoje me ouvindo, mas você não tem ideia do tamanho do projeto de Deus para a sua vida. Você não tem ideia. Não deixe você atravessar o deserto e entrar na terra prometida para poder despertar. Não, aproveite hoje. Desperta tu que dorme. Diz a palavra de Deus, levanta-te entre os mortos, porque o Senhor Jesus te esclarecerá. O que significa isso? Se você anda no caminho, se você está com Deus, você não foi chamado sem propósito. Você não foi chamado para seguir a multidão. Você foi chamado com propósito.
Então descubra, mais rápido possível, em Deus, qual é o seu propósito. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Não há pastor que possa fazer você entender. Não há marido que possa fazer a mulher entender. Não há mulher que possa fazer o marido entender. Não há mãe que possa fazer filho entender. Não há filho que pode fazer pais entender. Mas o Senhor faz você entender o propósito dele. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscar de todo o coração. Clama-me, responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus tem coisas grandes para você nesta noite. Por isso, prepara o teu coração. Pastor, mas eu já estou tantos anos na igreja. Pastor, eu já lutei tanto no mundo secular. Pastor, eu já estou até acostumado com esta vida. Qual foi a mensagem de Romanos hoje? Não vos conformeis com este século. Século quer dizer presente. Não se conforme com o presente, mas transforme-se. E essa transformação não é feita por uma lavagem cerebral e nem tampouco por um condicionamento mental. Essa transformação é feita por Deus, através do Espírito Santo, e Ele só faz em quem dá lugar para Ele trabalhar. É pessoal. Então, queridos, veja que coisa interessante, né? Nós temos aqui Provérbios e o Espírito Santo nos deu aqui mais uma palavra. Vou fazer uma pergunta, não respondam para mim. Respondam para vocês e para o Senhor. Quantos aqui já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Quantos? Quantos ainda não descobriu? Essa é a pergunta. Então, nesta noite, Deus está te dizendo que você pode todas as coisas. Você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história da sua nação. Você pode mudar o seu estado social. Alguém da sua sociedade que precisa de ser relevado, ou seja, de uma mudança de mente, você pode. Se você analisar na Bíblia, você vai encontrar muita gente que mudou. Muitíssima gente que fez isso. Em momentos mais difíceis e aonde não se havia nenhuma oportunidade. Nós temos o exemplo de Esther, que todos já viram o filme de Esther, conhecem a história de Esther. Tinha tudo para dar errado. Órfã, levada cativa para um harém, aonde muitas jovens se tornariam rapidamente as prostitutas do rei, porque essa é a palavra, não tem outra palavra. Não tem. Concubina. O que é concubina na Bíblia? Mulher que vai dormir com o rei, o que é? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas no meio daquelas centenas de mulheres, uma delas tinha uma mente transformada. Ela tinha um Deus de Israel que era o seu guia. Ela disse, eu não vou ser como as demais que entraram pelas portas desse palácio. Deus vai me trazer aqui para fazer a história acontecer. Sabe por que Deus quer te levar naquela empresa? Para fazer a história acontecer. Sabe por que Deus vai te colocar naquela faculdade? Para fazer a história acontecer. Sabe por que Deus vai mudar você para aquela rua? Para fazer a história acontecer. Sabe por que Deus vai fazer alguém se aproximar de você? Não é para ter mais um coleguismo, não. É para fazer a história acontecer. Nós temos uma irmã em Santos, na igreja de Santos, que aquela mulher, ela trabalhava numa casa de família. Mulher riquíssima, morando no Gonzaga, na praia do Gonzaga, em Santos. Mulher milionária. Quase não falava nem com as empregadas. Mas aquela irmã cheia do Espírito Santo. Aquela moça chegava na igreja, você via aquela moça cabisbaixo ali. Você pensava que ela estava com problema, era falando com Deus, as lágrimas descendo. Um dia, ela entrou para trabalhar e o Espírito Santo falou com ela, na hora que ela entrou, hoje Satanás vai visitar este lar. Fique atenta. Você está preparada para ouvir a voz de Deus? Você vai discernir no meio das confusões deste mundo moderno o que é a voz do Espírito? Ah, não, pastor, eu não sei entender isso. Nós precisamos ter uma mente de Cristo para entender a voz do Espírito de Cristo. Quem está entendendo?
Ele disse, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas me seguem e entendem a minha voz. Então ela entrou ali e já ficou atenta, né, procurando o que ia acontecer. De repente, aquela mulher foi 3 vezes no 7º andar do prédio. Ela chegava na janela e fazia assim, ó. E a irmã já ficou preocupada. Se fosse uma pessoa tola, podia falar assim, ela está paquerando alguém lá embaixo. Ela está olhando o carro na garagem lá embaixo. Está olhando o mar lá embaixo. Mas ela ouviu uma palavra quando ela entrou, Satanás vai visitar essa casa hoje. E na hora que ela começou a tentar, ela começou a orar. E a mulher saía, ia no quarto, tal, daí a pouco, a mulher foi, e a mulher pôs as 2 mãos na janela do 7º andar. Na hora que ela foi pôr nas mãos, ela falou assim, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, demônio que está levando à morte, pare agora. A mulher caiu sentada. E olhou para trás, o que você falou? Ela disse assim, em nome de Jesus, eu profetizo vida na sua vida. E a mulher manifestou. E ela pôs as mãos na sala da mulher e expulsou aquele demônio. Aí a mulher começou a chorar. Ela disse, eu nem tenho o direito de lhe perguntar o que está acontecendo. Porque eu sou sua empregada. Mas eu sou serva do Deus vivo. E quando eu entrei por essas portas, o Senhor me disse que algo estranho ia acontecer aqui hoje. Ela disse, venha cá. Eu não abro meu coração para uma pessoa que trabalha comigo, mas hoje eu quero falar com você porque você é diferente. Estou sentindo uma paz na minha alma. Ela disse, me ajuda. Eu estou passando por um problema e contou todos os problemas familiares. Ela disse, eu decidi hoje terminar com a minha vida. Se você não tivesse aqui, eu tinha me matado. Ela disse, você não se matou e não vai se matar. Porque Deus me trouxe para cá para mudar a sua história. Você tem feito diferença onde você tem passado? Ou você é mais um daqueles que carrega a Bíblia na mão e diz, eu sou crente porque eu mergulhei nas águas do batismo e eu pertenço a uma denominação? Deus está dizendo nesta noite, eu te chamei para ser a minha boca para mudar a história do meu povo. Assim como ele disse para Jeremias, vá, o que eu disser tu falas, e não te assustes porque eu sou contigo. Olha, irmãos, irmãs, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João. No capítulo 14. E no versículo 12 e 13. Vamos ler até o versículo 15. Do 12 a 15. Olha o que diz aí a sua palavra. Versículo 12, todos acharam? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim. Quem falou essas palavras? Bem alto. Quem falou essas palavras? Jesus. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Leiam o resto agora. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de quê? E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, farei o quê? Está vendo aqui? Está vendo aqui a condição? Primeira coisa, Jesus disse, eu vou deixar vocês aqui na terra. Retornarei para o meu lugar de origem. Eu vou para o Pai. Mas tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E se crerem em mim, farão as obras que eu faço. E outras maiores farás. Pastor, como se processa isso? Muitas vezes você é como nós lemos aqui, como o homem se imagina, ele é. Muitas vezes você olha para a sua natureza, sua mente limitada por aquilo que você conheceu, no seu raciocínio, no seu racional, e você ali vai agir dessa forma. Você vai começar a observar e não faz nada para mudar a história.
você se confina naquela natureza comum dos primeiros passos, cresce, passa a ser religioso, ser religiosa, segue uma doutrina, mas na mesma confinação. Você não dá espaço para o Espírito Santo agir. Quando ele começa a trabalhar, ele vai começando a te esclarecer. Isso não é ficar uma pessoa fanática ou ridícula ou querer ser diferente dos outros, não. É você começar a ter análise. Porque muitas coisas que passaram por tua vida foram oportunidades que Deus te deu para mudar a história. Mas hoje tem a oportunidade de Deus para que você descubra isso. Para que você viva isso. Um dia a Rosa me deu um testemunho que ela foi trabalhar numa casa. E quando ela entrou naquela casa, ela começou a sentir algo diferente, inquietando ela. E ela se posicionou. Eu não vou dar o testemunho porque é dela. Mas ela viu a diferença na sua posição. Você sabe que muitas vezes Deus coloca pessoas do teu lado, na escola, nas amizades. Às vezes o próprio inimigo está vendo o teu sucesso, tanto material, como espiritual, ministerial, e ele vai lutar para que você seja barrado antes que a venda dos teus olhos seja arrancada. Porque se você ver, você não vai querer voltar atrás, então ele vai tentar barrar. Se você for uma pessoa que anda conforme esta palavra, não tenha medo. Deus te fará conquistar. Nas tuas mãos está a tua vitória. Como você se imagina, ele é. Eu tenho um testemunho muito lindo, mas ele é muito longo. Eu vou resumir em poucas palavras. Um certo rapaz, abandonado pela família, buscou várias oportunidades no lugar que vivia e não houve quem pudesse ajudá-lo. E aquilo foi levando ele para um caos emocional, que ele já estava se tornando um mendigo. Mas alguma coisa dentro dele mostrava que o mundo tão belo, todas as coisas em sua volta, não eram comuns. Pessoas naturais se tornarem derrotadas por falta de oportunidade. Ele disse, eu vou procurar a minha felicidade. E pé na estrada. Mesmo que eu tenha que pedir, que mendigar, eu vou buscar os meus direitos de ser feliz. Durante a sua peregrinação, já longa estrada, ele passou por uma fazenda onde um homem estava colhendo feijão, milhos ali, os paióis ali, ele chegou junto e pediu uma ajuda, porque estava com fome, e estava andando, não tinha nada, era um andarilho, e o homem com um tom de zombaria pegou uma porção de feijão, uma porção de milho, e disse assim, vai plantar e vai colher, para que você tenha como eu tenho. Porque se eu posso trabalhar, você pode. Não seja vagabundo. Aquilo feriu profundamente aquele moço. Ele pegou com todo respeito aquela mochila contendo os grãos de feijão, a porção de milho e foi embora. Na caminhada dele, segundo o testemunho, diz que ele muitas vezes sentia muita fome, tinha vontade de arrumar algo para fazer pipoca daquele milho, cozinhar aquele feijão com alguma água e comer, mas ele disse não. Ele me disse uma palavra, vá plantar. Um dia eu vou achar terra para plantar essa semente. É daqui que está a minha vitória. Andou. Chegou noutra fazenda, contou a história, pediu ajuda, o fazendeiro deu emprego. Mais tarde, sabendo a necessidade que ele tinha, vontade de plantar os grãos que ele guardava com ele, deu-lhe um pedaço de terra. Vá trabalhar para mim e plante lá. A colheita naquele ano foi surpreendente. Ele guardou, no outro ano plantou de novo, e foi plantando, e foi plantando, e foi plantando, e vendendo, e foi guardando as finanças. E ele já fazia muitos anos que morava na mesma fazenda. Casou-se naquela fazenda, começou a criar família naquela fazenda, e mais tarde o seu patrão veio já com idade avançada, faleceu, e a viúva, por estar só, desejou vender aquelas terras. E o que ele tinha granjeado era suficiente para fazer uma oferta. E ele comprou aquela terra. 20 anos depois,
ele retorna, ou ele caminha por aquelas estradas, já com um belo carro, e ele passa na mesma propriedade que ele recebeu os grãos, e havia uma placa de venda, o homem estava colocando a placa de venda, e ele parou o carro, desceu e disse, está vendendo a fazenda? Sim, quanto quer? Ele disse, X valor. E ele fechou o negócio. E quando ele terminou de fechar o negócio, ele disse, o senhor sabe quem sou eu? O homem disse, não faço ideia. Lembra do mendigo que o senhor deu feijão e milho para plantar? Pois é, 20 anos se passaram. Eu plantei, eu colhi. Na mesma fazenda que eu plantei, que eu vivi, eu comprei. E hoje eu tenho condições de comprar a sua fazenda. E o senhor que vai fazer agora? Ele disse, já estou só, cansado, vou para a cidade. Vou para um abrigo e vou viver de uma miserável aposentadoria que vai me sobrar. O que é que você tira de uma mensagem dessa? Eu resumi porque é muito longa e muito linda. O que você tira? Um fazendeiro com paióis e paióis de grãos, empobrecido, agora. E um mendigo comprando esta fazenda. Deixa eu te falar uma coisa. O grande fazendeiro de nossas vidas se chama Jesus Cristo. Quantos de nós éramos como um mendigo, que não tinha nem força para glorificar, nem reconhecer, nem orar e nem servi-lo. Mas ele, pela sua infinita misericórdia e graça, nos cobriu de dons, de talentos, nos fez ricos na sua bondade, para que hoje você herdasse a terra como plenitude do Senhor para a tua vida e te fazer mais do que um vencedor. Desperte. Deus tem o melhor dessa terra para você. Embora o inimigo sabe que nós somos limitados, porque somos mortais. Então ele vai tentar nos barrar. Fazer-nos acreditar de que nós não somos nada. E nós não seríamos nada mesmo, se o amor de Deus não tivesse nos alcançado. Mas hoje, pode se alegrar, porque você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Quem está entendendo? Muito mais do que vencedor. Então tome posse. Eu quero ler aqui na Bíblia um texto, depois nós vamos estar orando pelos projetos da sua vida, para que você desperte, que você entenda aquilo que Deus tem para você. Abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 25, nós vamos ler o versículo 14 a seguir. Preste muita atenção nessa parábola que Jesus conta dos talentos, porque isso é o que ele fez comigo, é o que ele fez com você. Ele diz, o reino dos céus será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos, seja os seus empregados, e entregou-lhes os seus bens. A um ele deu o quê? Mais alto, igreja, em nome de Jesus, ele deu o quê? 5 talentos. E o outro? 2 talentos. E ao outro? 1 talento. Veja que nós temos aqui 3 empregados recebendo oportunidade. Olhe para aquele moço, ele recebeu apenas uma porção de grãos de feijão e de milho. Sua perseverança, que poderia ter matado, saciado a fome, que era grande durante a sua peregrinação, como pobre, miserável mendigo. Porque quantas vezes você não encontra por aí os mendigos nas beiras da estrada queimando lata, né? Cozinhando? Ele podia ter comido aqueles grãos, mas ele ia esquecer no outro dia. 24 horas depois já não existia mais nada. Mas a perseverança dele era essa, eu vou achar um local, eu vou plantar, eu vou colher. Minha irmã, meu irmão, aqui é que entra uma mente transformada. Não viva olhando como o mundo. Ah, mas não tem oportunidade. Quantas pessoas que se formam em universidades, pegam seus diplomas, colocam numa gaveta, esperando uma oportunidade, e ainda reclama porque não há oportunidade na área
vou mudar de cidade, vou mudar disso, vou mudar daquilo, porque não tem área, não tem nenhum emprego na minha área. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus é especialista em abrir porta onde não existe. No meio do deserto ele fez mananciais brotarem. No meio do deserto ele fez cordonizes vir ao povo. No meio do deserto ele fez o maná aparecer. No meio do deserto ele fez coluna de fogo aquecer o povo. No meio do deserto ele fez com que o sol escaldante de 45 graus desaparecesse debaixo de uma nuvem. O de ontem, o de hoje e eternamente é o mesmo. O mesmo Deus. É hoje. Moisés passou. Os israelitas foram embora. Você está aqui. Diga para quem está do seu lado, Deus quer tratar com você hoje. Diga, Deus tem o que é bom é para você hoje. Quem toma posse disso? Agora preste atenção. Qual que é, irmão, os seus propósitos? Quais são os seus projetos? Eu não tenho projeto, pastor. Já viu aquela mocinha que quer casar? Eu quero casar, mãe, eu quero casar. Vamos preparar meu casamento. Você quer casar, filha? Você sabe o que é o casamento? Você sabe como é que cuidar de um filho? Você sabe como é que tem que cuidar, você sabe, daquele resto de comida que sobrou para não ir para o lixo? Eu não pensei nisso, mãe. Casamento não é só beijos e abraços, não é sentimentos de paixões carnais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem projetos. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque não há projetos. A pessoa se casa pensando em beijos, abraços, ou uma noite de relacionamento numa cama. Não! Casamento é para você enfrentar a batalha e conquistar e ser mais do que vencedor. Sucesso na vida também. Não existe sucesso sem esforço. Você pensa que é fácil Jesus receber a coroa de glória e ser aclamado pelos anjos no reino celestial? Ele primeiro passou pelo Calvário, derramou seu sangue no Calvário, foi chicoteado uma noite toda, o inferno bateu palma, mas tremeu na hora que ele triunfou em glória e disse, ô morte, onde está o teu aguilhão? Deus está olhando para mim e para você nessa noite, dizendo assim, minha filha, tem 365 dias, meu filho, há 365 dias que eu estou preparando para o teu crescimento. Tanto físico como espiritual, materialmente, espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente. Você se projetou para isso? Se você se projetou, não tenha medo. Porque ainda que o inimigo se levante, jogando setas do inferno, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não, pastor. A gente tem que estudar, senão não somos nada na vida. Pois é, está cheio de universitários aí, às custas dos pais, passando necessidade, alguns roubando, fazendo assalto. Hoje parece coisas do outro mundo. O maior nível de assaltos hoje são de universitários. Estou mentindo ou não? Sim ou não? Isso é verdade ou é mentira? Pois é, queridos. A igreja tem que tirar a mente do chão e colocar nas alturas. Quem está entendendo? Em Deus. Você tem que se projetar. Vai para casa dormir. Pensa, sonha. Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou passar mais 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Vai vir os filhos e eu não vou poder pagar uma escola para eles. Eu não vou poder comprar um sapato novo para eles. Pensa nisso. Senhor, eu vou estar na igreja 10 anos ouvindo o pastor pregar a vida toda sem ganhar uma alma, sem evangelizar ninguém. Eu não vou passar a vida toda sem ir à frente e pôr as mãos em alguém. Pensa nisso. Senhor, o que tu tens para a minha vida? Usa-me. E eu quero ser vaso de bênção. Os talentos estão aqui. Ele entregou os talentos e disse, vão, isso é o que eu tenho para vocês. Olha o que diz aqui, versículo 16. O que recebeu 5, correu mais que depressa e fez o quê? Negociou. Quer dizer, exercitou a fé, investiu seus planos, seus projetos. E ele fez o quê? Granjeou quantos? Mais 5. Ele não tinha mais 5, agora ele tinha 10. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Saiu correndo e quando chegou lá, granjeou mais 2.
Ele não tinha mais 2, tinha 4. Olha a mente, olha como é que nós vemos aqui, o que nós falamos no início, que o que a gente se imagina, a gente é. O que recebeu um só disse assim, olha, quem tem 2, não tem um ditado no mundo, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum? Já viu isso? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Pois olha, quem tem 1 tem 100. Sabe por quê? Porque a caminhada de 1000 milhas sempre começa com o primeiro passo. Se eu tenho 1, Deus vai multiplicar. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é só de multiplicação. Matemática de diminuir e de dividir é do diabo. Mas a de Deus é sempre de somar e de multiplicar. Pois se eu tenho 1, Deus vai me fazer ter 2. Eu não vou ter mais 2, eu vou ter 4. Aí eu não vou ter mais 4, eu vou ter 8. Olha a multiplicação de Deus como é que é. Cada vez que se multiplica, está entendendo? Então Deus está dizendo para mim e para você, não importa se a tua fé é grande ou como um grãozinho de mostarda, não importa se você é uma pessoa extrovertida ou uma pessoa quietinha, não importa se você é uma pessoa corajosa, ousada ou medrosa, não importa. Deus está colocando nas tuas mãos hoje autoridade para conquistar o espaço que é teu. E Ele vai te levar aonde Ele planejou. Quem está entendendo? Aquele que só tinha 1 talento, imediatamente ficou com medo. Se vocês não sabem, irmãos, o medo, ele é o maior inimigo do sucesso, o maior inimigo da vitória, o maior inimigo da alegria, da conquista. O medo é uma desgraça. E quando eu falo de medo, não estou falando das crianças que ficam com medo do escuro, do bicho-papão. Está cheio de marmanjo, homens e mulheres de cabelos grisalhos já, com medo. Medo de perder isso, medo de perder aquilo, medo de não conquistar isso, de não conquistar aquilo. Medo de morrer, medo da doença, medo. Tem pessoas que ficam doentes só de ter medo. Sabe o que a Bíblia diz? O que eu tenho medo. Aquilo que eu tenho medo é o que me acontece. Sabe que Jó disse? O que eu temia, o que eu tinha medo foi o que me aconteceu. O que Jó tinha medo? De ficar pobre. Jó diz essa palavra no livro dele, eu tinha medo de ficar pobre. E ficou pobre. O que eu temia me aconteceu. Mas quando ele olha e diz assim, mas os teus planos não podem ser frustrados. Quem está entendendo? A coisa mais triste que tem hoje é você ver crentes com as mentes racionais. Inteligentíssimos. Que perdem todas as bênçãos. Porque não se submetem ao Espírito Santo. Hoje nós temos doutores formados nas maiores universidades. Ainda bate no peito, sou PhD em teologia. Não tem uma experiência pessoal. Ontem, eu estava vendo uma reportagem, eu estava vendo uma pregação, estava vendo um programa da Vivendo com Propósito. O pastor Carlito fez uma pergunta para um pastor que veio lá da Guatemala. Ele disse, você está num país pobre. Muita gente necessitada. Hoje você está vendo o Brasil com esse crescimento. Você vê as igrejas como estão cheias. O que é que você diz desse crescimento para o Brasil dos evangélicos? Ele disse assim, vou lhe responder com 2 palavras. Primeiro, eu fico feliz por ver tanta manifestação do evangelho crescente. Mas, a segunda, eu tenho medo. Porque as igrejas estão superlotadas de crentes alegres, professando uma fé, sem nenhuma experiência pessoal e sem arrependimento de santificação. Ele falou isso ontem na televisão, para o pastor Carlito. Um homem que vem lá, talvez, pregando para os pobres. O pastor Carlito fez questão de falar, você está numa região muito pobre, miserável, de muitos pobres. Ele disse, eu tenho visto no meu país, pessoas que não têm nem o que comer, chorando de joelho e colocando Satanás debaixo dos seus pés. Olha que vergonha para nós no Brasil. Queridos, esta mensagem que eu estou falando para você, se você entender, isso para você é uma arma poderosa, porque amanhã na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, com a tua família, com os teus vizinhos, no caminho que tu trilhar, tu vai se sentir só. E não adianta você gritar, mamãe, pastor,
maridinho, mulherzinha, não. É você. E se você não se posicionar, o inimigo não sai. Mas eu creio que a unção de Deus que está nesse lugar nesta noite vai te fazer sair daqui triunfante, vitoriosamente. E quando chegar lá nos momentos, você vai lembrar do que o pastor está pregando hoje aqui e falar, meu Deus, eu vou usar a minha fé. E Deus vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Fique de pé neste momento. Feche os teus olhos. A Bíblia diz que quando o dono daquelas terras voltou, o primeiro rapaz aproximou-se dele e disse, Senhor, tu me deste 5 talentos e eu ganhei mais 5, estou te devolvendo 10. Ele disse, tu és um servo bom e fiel. Como fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O segundo fez a mesma coisa. Tu me desses 2 e eu estou te devolvendo 4. Ele repetiu as mesmas palavras, servo bom e fiel. Tu fosses fiel no muito, e no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas o que recebeu 1 talento, ele disse, eu sabendo que tu és um homem forte, que tens um punho forte, que colhes aonde não planta, tive medo de perder o dinheiro. Por isso eu enterrei no chão. Está aqui, ó. Ele disse, tu és um negligente. Se tu tinhas 1 talento e tu não tinhas capacidade para girar, por que não desse aos banqueiros para que ele pudesse investi-lo para me devolver com juros? O que é que nós aprendemos aqui? Que não existe ninguém na terra, ninguém, que pode se justificar diante de Deus quando Ele lhe pedir conta de qualquer talento que pôs nas tuas mãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso, nessa noite, não enterre. Por mais simples que ele seja, não enterre. Faça como Salomão fez. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. O apóstolo Tiago diz, aquele que tem sede e necessidade de sabedoria, peça, porque é de graça. E a sabedoria não se adquire no banco de escola. Lá você adquire conhecimento. A sabedoria vem do alto. Tem muita gente rica. Tem muitos universitários que os pais morreram e deixaram para eles lindas fazendas, lindas empresas. E eles queimaram em pouco tempo. Porque não tinham sabedoria. Sabedoria não vem dos homens. É um dom de Deus. Vem do alto. Quer administrar bem a sua casa? Quer administrar bem a sua vida? Os teus projetos? Busque a sabedoria dos céus. Feche os teus olhos agora. Se nessa noite você ouviu Deus falar com você, e você quer começar esse ano, não para o pastor, que eu não posso fazer nada para você, mas se você quiser dizer para Deus, Senhor, eu não estou longe de Ti, mas eu quero estar mais perto. Eu quero caminhar de mãos dadas com o meu Senhor. Porque Tu conheces toda a minha estrutura. Eu preciso de Ti. Se você quer nesta noite renovar a sua aliança, não com o pastor nem com a comunidade, com Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar com você agora. Nós precisamos viver com propósito. Uma vida sem propósito não agrada a Deus. Então nós estamos começando um ano. Ponha no seu coração evangelizar. Coloque essa palavra evangelização. É mandamento do pastor Sobrinho? Não. É de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vá, traga alguém para ouvir a Jesus. Deus abençoe.